Por que que donos de salão, muitos deles, têm problemas com finanças? Não tem nada a ver por não ser talentoso, não tem nada a ver por não fazer muito dinheiro. Tem a ver com as emoções. Porque quando você não tem as suas emoções certamente aqui organizadas dentro de você, você acaba usando o dinheiro de uma forma errada, porque você quer usar o dinheiro para cobrir um buraco que existe dentro de você que não é o lugar do dinheiro. O porquê disso? Isso está atrelado às emoções, isso está atrelado a causas que não foram resolvidas, e aí você vai lá e desconta no dinheiro do salão contas unificadas, contas do salão e contas da pessoa física, e acaba pegando tudo isso, tendo uma conta só, e acaba gastando dinheiro que não é seu, porque o dinheiro do salão não é seu. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Dono de Salão. Meu nome é Bruno Araújo e a minha missão aqui hoje é para falar com você que é dono de salão de beleza. Entendemos que ser dono de salão de beleza envolve muitos desafios. E com histórias reais, eu quero trazer convidados aqui. E esse convidado pode ser você, onde nós iremos falar dos desafios, nós iremos falar do dia a dia, de todas as dificuldades que um proprietário, dono de salão de beleza enfrenta. Para você conhecer um pouco mais sobre a minha história, desde 2014, eu entrei nesse mercado da área da beleza, onde eu pude ir ali começando vendendo produtos de salão de beleza, progressiva, pó descolorante, botox. Então era aquele vendedor ali onde você poderia comprar o seu produto. E quantos calotes eu não tomei na minha vida, meu Deus do céu! Não é fácil, mas eu entendi que tinha algo especial nesse mercado e por isso eu decidi mergulhar profundamente nele. Então eu quero compartilhar com você um pouco da minha história para você entender quem é que está falando de fato com você. Então eu vendia esses produtos, depois me tornei um produtor de eventos, comecei a reunir pessoas profissionais da área da beleza, porque a intenção era vender os meus produtos realmente. Mas as coisas foram crescendo e eu tornei um produtor de evento até um pouco conhecido. Fiz grandes eventos. Somando todos esses profissionais, pude reunir 7.000 cabeleireiros entre os cursos e os workshops que eu produzia. Sendo dessa forma, tinha muito contato, sempre falei muito com dono de salão de beleza. Toda essa jornada de 11 anos na área, eu pude conversar com muitos proprietários e entender realmente o que se passa dentro de um salão de beleza. Depois eu fui estudar sobre finanças, tornei-me consultor financeiro especialista em salões de beleza, pois eu entendia que muitos profissionais, desde a época que eu trabalhava como vendedor de salão porta a porta, eu tomava muito calote, mas eu entendi que tinha alguma coisa de errado e eu queria fazer algo para solucionar. Então eu fui estudar sobre finanças e entender o porquê que profissionais da área da beleza passam por tanta dificuldade financeira, não conseguem se organizar de uma forma onde ele tem ali a sua saúde financeira. Muitos profissionais, olha só, muitos donos de salão de beleza literalmente não podem ficar mais do que 30 dias. Porque se ele ficar com 30 dias com as portas fechadas, ele literalmente quebra. Isso é gravíssimo. Por quê? Porque não existe uma atenção real naquilo que é o mais importante, que são as finanças, são a gestão do salão. Então eu fui entender a fundo, estudar sobre finanças e readequar esses ensinamentos dentro de salões de beleza. E ali, então, comecei a ministrar algumas palestras sobre inteligência financeira dentro do salão de beleza, sobre inteligência emocional. Por que que donos de salão, muitos deles, têm problemas com finanças? Não tem nada a ver por não ser talentoso, não tem nada a ver por não fazer muito dinheiro. Tem a ver com as emoções. Porque quando você não tem as suas emoções
certamente aqui organizadas dentro de você, você acaba usando o dinheiro de uma forma errada, porque você quer usar o dinheiro para cobrir um buraco que existe dentro de você que não é o lugar do dinheiro. Então, por que que nós vemos que nessa área eu estou falando de 80%, que é uma quantidade muito grande. Só para vocês terem ideia, nós temos hoje em torno de 2,5 milhões de profissionais na área da beleza. Nós temos no Brasil mais de 1 milhão de salões de beleza. E 80% não tem a sua saúde financeira, não tem saúde financeira. O porquê disso? Isso está atrelado às emoções, isso está atrelado a causas que não foram resolvidas, e aí você vai lá e desconta no dinheiro do salão, contas unificadas, contas do salão e contas da pessoa física, e acaba pegando tudo isso, tendo uma conta só, e acaba gastando dinheiro que não é seu, porque o dinheiro do salão não é seu. Você, além de ser o gestor, mas você também trabalha no salão. Então, eu quero, nesses momentos que vamos passar juntos, entender o porquê que isso acontece. Mas eu não quero que você entenda ouvindo as minhas experiências. Você vai aprender e compartilhar também a sua história, porque eu quero que você esteja aqui no meu sofá, porque nada melhor, nada supera o aprendizado e a experiência vivida por quem é realmente da área. Então, nós vamos ter esse momento onde nós vamos receber os nossos entrevistados e, juntamente com eles, com as histórias, com as superações que eles passaram, nós vamos passar também algumas experiências para que juntos, nós cheguemos à conclusão de que tem solução para o seu problema financeiro dentro do seu salão, que tem solução sim para você encher a agenda do seu salão. Por quê? Porque nós vamos pegar a experiência de um, experiência de outro, e nós vamos somar e ver o que realmente dá certo e aquilo que de fato não dá certo. Por quê? Se você continua fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Isso é fato. Então, eu quero te convidar a seguir-nos, porque vai ter muita história, vai ter muitas emoções, eu tenho certeza disso, para vocês terem uma ideia. Eu vou até tomar uma água nesse assunto. Antes de concluir, eu queria agradecer a produção que está aqui, que vocês não estão vendo, mas tem uma equipe aqui, sem eles nós não somos nada. Para vocês terem ideia, 275 mil salões fecharam as portas no período de pandemia. Isso ocorre por quê? Porque a gente, às vezes, não está preparado para o dia mau, e o dia mau ele chega para todos, realmente. Então, nós temos que fazer o quê? Nos preparar para qualquer circunstância. Temos que treinar o nosso organismo, temos que treinar a nossa mente para que, se faltar algo, eu tenho de onde tirar. Por isso que você, dentro de salão de beleza, quando a gente fala assim, mas por que você está falando de fechar? Eu estou falando da realidade, porque mais de 17 salões fecham todos os dias no nosso país. E o que eu tenho que fazer para que isso não ocorra? Eu tenho que me prevenir. É como a saúde do seu salão, ela é como a sua saúde física. Você não pode esperar chegar a doença para você cuidar do seu corpo. Você precisa fazer exames, você precisa fazer exercício, você precisa melhorar a sua alimentação, você precisa tomar suplementos, complementar as vitaminas que o seu corpo necessita. Então, quando você trabalha e foca no preventivo, quando chega realmente, de fato, por exemplo, uma doença, ela não tem força o suficiente, porque o seu corpo é saudável. Essa é a intenção, é fazer com que a gente, sabendo que o dia mau, o dia ruim, o mês ruim, semana ruim, ela chega, isso é normal, mas quando ela chegar, ela encontre um salão forte, ela encontre um salão saudável, com dono de salão que tem, de fato, estratégias para todas as circunstâncias. Dono de salão que tem, de fato, várias fontes de renda. Então, isso que nós vamos tratar é sobre esses assuntos que nós vamos falar aqui no
espaço no nosso dono de salão, o nosso bate-papo. Posso virar para essa daqui agora? Então, o nome do nosso programa, Dono de Salão, por quê? Porque você não vai ouvir alguém que aprendeu no ChatGPT, você não vai ouvir alguém que aprendeu no Google, você vai ouvir alguém que já passou os mesmos desafios que você, de repente, possa estar enfrentando hoje. Então, nós vamos fazer uma junção da experiência vivenciada por quem realmente abriu, foi lá na garagem, começou, botou um lavatório e começou fazendo escova e começou fazendo cabelo de parente e aí foi crescendo, alugou uma portinha perto de casa, aí a coisa foi crescendo, mudou, foi indo para um outro lado, até chegar na sonhada avenida. Quando eu tiver um salão na avenida, eu tô rica, não é assim? Então, essa é a nossa intenção, é trazer realmente as coisas que aconteceram, histórias reais, para que você tenha o seu salão de uma forma saudável, para que você tenha o seu salão de uma forma onde os desafios eles virão, mas serão enfrentados. E se você, de repente, estiver passando por alguma dificuldade, aquele pensamento que vem que de fato eu vou fechar as portas, não dá mais para mim, isso não vai acontecer, porque agora nós vamos caminhar juntos, nós vamos trilhar um caminho juntos, onde nós vamos dar as mãos e seguir ao topo, ao sucesso, porque cada salão aberto significa que sonhos serão realizados. Se você desiste, se você fecha as portas do seu salão, sonhos morrem juntos com o fechamento, sonhos morrem com a falência. E como eu já tive 7 empresas, estou na 8ª e 7 pude falir, fechar, apagar a luz a última vez, isso é a coisa mais triste, porque quando você apaga a luz pela última vez, quando você vai entregar a sala ou o salão para o proprietário, ali vão-se sonhos e vão momentos onde você desenhou, sonhou, vivenciou. Quando a falência chega, é uma dor irreparável. Ela jamais sairá de dentro de você. Mas eu quero te convidar a juntos, uma pessoa que teve experiência de tantas vezes falir, fazer com que agora esse momento, com o que você tem na mão, assim como eu tenho a outra empresa que está, graças a Deus, cada dia crescendo mais, não aconteceu o que aconteceu lá atrás, não vai falir. Por quê? Porque agora nós estamos mais experientes, porque agora nós temos mais informação. Então, nós vamos trazer aqui pessoas que tiveram o seu salão quase que fechando a porta realmente, para que você tenha também a inspiração, porque se ele conseguiu, você também vai conseguir. Esse é o nosso objetivo. Eu não vou ficar aqui falando muito, porque nos próximos episódios nós vamos fazer juntos. Eu quero que você tenha essa vivência e saiba de uma coisa muito importante. Juntamente, vou para essa daqui para ficar bem, para olhar dentro dos seus olhos. Se depender de mim, você não vai fechar o seu salão. Se depender de mim, você vai ter sucesso, você vai ter agenda lotada, porque a sua guerra agora é minha guerra, nós vamos lutar junto. Nós vamos vencer juntos, porque o meu papel é te instruir, te ajudar a crescer e a avançar. Porque quanto mais você crescer, mais pessoas serão empregadas. Aqui nós não estamos tratando de ter retorno financeiro. Eu já tenho os meus negócios, mas aqui o meu interesse maior é fazer com que você não desista. É fazer com que o pensamento de fechar as portas saia de uma vez por todas da sua vida, da sua mente, e isso não vai mais fazer parte. Porque nós vamos tratar de histórias reais. A sua história é importante e nós vamos juntos fazer com que você tenha sucesso. Esse é o meu grande recado para você. Aguarde, porque dono de salão vai ser um sucesso. E para você que conhece aquela cabeleireira, aquele barbeiro, envia esse vídeo para ele. Assina o canal. Aperta o botão lá no sininho,
porque você não pode perder os episódios que vai acontecer nessa série, nesse momento que nós vamos revolucionar, porque eu não vou descansar enquanto eu não ver todos os profissionais de salão de beleza terem sucesso. É isso que eu desejo para você. Os próximos dias você verá os nossos convidados e lembre-se, você pode estar no meu sofá. Muito obrigado!